Bem-vindos ao canal Café com Livros. Meu nome é Luiz e hoje eu vou falar sobre Medeia de Eurípides. Essa é uma peça de teatro, foi escrita mais ou menos 2.500 anos atrás. Se baseia num mito que já era antigo na época em que ela foi escrita. O mito já era bem antigo, há 2.500 anos atrás, passado por tradições orais. E a obra aqui, ela tem uma história anterior, o mito tem uma história anterior para chegar no que é descrito na peça. Essa história anterior, o Jasão ele tinha que obter um velo de ouro, eram os feitos dos heróis nos mitos antigos, mas para alcançar esse objetivo, ele foi ajudado pela Medeia. Medeia se apaixona por ele. Temos aqui uma observação sobre o amor, como o amor pode ser construtivo, mas como às vezes ele pode ser destrutivo para uma pessoa, se ela leva esse amor às últimas consequências. Então Medeia se apaixona por Jasão e acaba por ajudar Jasão a obter sucesso nos seus feitos. Essa ajuda de Medeia acaba colocando ela contra a cidade aqui no caso é a pátria, e acaba colocando a Medeia contra a família. Então ela abre mão de valores muito importantes na época, para a época, que é a família e a pátria, para acompanhar e ajudar Jasão. E Jasão, ele só obtém sucesso, como eu disse para vocês, graças a essa intervenção de Medeia. É uma mulher colocada aqui como muito inteligente, muito capaz, inclusive conhecedora de artes mágicas. E aí, a Medeia, além disso, uma outra característica dela começa a transparecer nessa história anterior à peça de teatro. Porque ao ajudar Jasão, uma das coisas que ela faz, quando ela está fugindo do pai dela, junto com Jasão e com o objeto que ele roubou, ela leva o irmão que ela tem, e ela tem uma ideia para atrasar o pai dela, que é matar esse irmão. Mas não fica só nisso. Além dela matar o irmão, ela vai jogando pedaços dele ao mar, partes dele, para atrasar o pai com a sua frota, porque ele tem que parar para recolher esses pedaços, para dar um funeral digno ao filho. Porque a questão do funeral, em vários momentos de peças e da história grega, algo muito valorizado pelos gregos, dar um funeral digno para os entes queridos. Inclusive eles entram em choque com várias leis em função de dar esse funeral digno a um membro da família. Enfim, a Medeia faz isso. Depois, ajudando Jasão novamente, ela induz as filhas de um homem a esquartejá-lo e colocá-lo num caldeirão fervente. Ela faz aqui meio que uma peça, induzindo essas filhas a acreditar que fazendo isso elas vão rejuvenescer esse homem, e isso não acontece, é óbvio. É uma coisa bastante violenta e crua aqui. Bem, é essa mulher que o Jasão está se envolvendo, obtendo sucesso, só que aí ele tem um perfil que transparece para a gente aqui, de uma pessoa bastante carreirista, bastante interesseira, que se aproveita das outras pessoas para se dar bem, e na medida em que ele se dá bem e que essas pessoas não servem mais ao interesse dele, ele acaba descartando essas pessoas, deixando elas para trás. Todos nós conhecemos pessoas assim, claro que em níveis diferentes, mas todos nós conhecemos pessoas que fazem isso, que se envolvem com outras, usam essas pessoas para conseguir determinadas metas, e à medida que elas obtêm, elas acabam por descartar essas pessoas. E o Jasão vai fazer isso. O Jasão, depois que ele obtém todos os objetivos que ele gostaria, que ele tem em meta, ele acaba por descartar a Medeia. E aí também aqui tem um elemento bastante antigo na história do homem, da história da humanidade. A gente acredita, às vezes, por ter celulares muito modernos, por ter uma tecnologia muito avançada, que certos elementos eles desapareceram de nossa vida, mas não desapareceram, eles continuam acontecendo. Por isso que essas obras falam tão profundamente para a gente, mesmo passados 2.500 anos mais ou menos. Então esse Jasão interesseiro, que é algo comum da gente encontrar até hoje, pessoas assim,
ele acha que pode descartar a Medeia por uma novinha. Esse que é o fato. Ele vai trocar a mulher por uma novinha. A gente vê também isso acontecendo muitas vezes, em muitos casos. É algo antigo na história do homem. Ele, a partir de um certo momento, ele resolve trocar a mulher por uma novinha que é mais interessante para ele em vários aspectos. Não só de ser uma mulher mais jovem, e aqui ela é filha do rei, é uma princesa. Então, a Medeia está casada com o Jazão, ajudou ele a construir toda uma situação que o coloca numa posição privilegiada, e aí ele resolve simplesmente abandonar a Medeia com seus 2 filhos. Ela vai ser exilada, ela não pode ficar nessa cidade, ela tem que ser exilada com os filhos, porque o pai da novinha é um rei, e a novinha é uma princesa, então o rei não quer a ex por perto do Jazão. Ela vai ser exilada, tem que ir embora com os filhos, e o Jazão não se importa muito que ela vá embora com os filhos, não. E aí, essa mulher, e aí que entra a grande questão, é uma mulher que vai traçar uma vingança que vai além de tudo, de todas as leis, eu diria para vocês. Uma vingança que ela vai contra as leis da religião, contra as leis da sociedade e até contra as leis da natureza. A vingança dela vai adquirir, assim, contornos de uma crueldade muito, muito brutal. Primeiro, ela vai arrumar uma maneira de matar a novinha, a princesa, a rival. De uma maneira também bastante sanguinária. A morte é horrível. Ela ela vai tramar uma maneira de que essa mulher morra de forma bastante dolorosa, violenta. Ela consegue fazer isso através de presentes que ela manda as 2 crianças, os 2 filhos que ela tem, levar para essa princesa. Essa princesa, a princípio, tem uma rejeição à presença dos filhos do Jazão, dos filhos do antigo casamento. Mas quando eles se aparecem com presentes bonitos, presentes valiosos, ela acaba cedendo. Aqui mostra um pouco da futilidade dessa novinha, dessa jovem, dessa princesa. E aí, quando ela coloca esses presentes, ela morre de maneira brutal. É uma morte, assim, assustadora. O pai dela morre também. Morrem os 2, o pai, o sogro de Jazão e a mulher de Jazão, a nova mulher. E aí vem o ato, que é o mais brutal, que eu diria para vocês, que é um ato, assim, que ele vai contra todas as leis. Eu acredito que, assim, ele atravessa todas as linhas. Porque a Medeia, para ferir o Jazão, ela vai matar os 2 filhos dela com ele. São 2 crianças que ela vai matar, e ela não vai ser sutil nessa morte. Ela vai matar eles com uma lâmina. Então, vocês imaginem a brutalidade disso. É algo assim, que foi muito transgressor na época, que choca a gente até hoje, choca a gente em qualquer lugar. Os gregos valorizavam muito a vingança, a ideia de que alguém se vingasse de seu inimigo, de quem te fizesse mal. Mas aqui está um limite que, independente de qualquer consideração, ele não é certo. Ele não é certo. Ele choca, e choca, na época ele chocou muito, e choca a gente até hoje, porque, infelizmente, são situações que continuam a se repetir. A gente vê no noticiário, de vez em quando, notícias de que pessoas acabam por ferir os filhos para atingir um ex-marido ou uma ex-mulher de maneira bastante brutal. Então, eu acredito que Eurípides coloca aqui o que nós somos de verdade, o que a gente é capaz de fazer no fundo, o que se esconde dentro de nós. A Medeia, ela luta muito com isso, ela luta muito com essa situação do que ela vai fazer, e a gente tem isso dentro da gente porque em níveis diferentes, em proporção diferente, a gente muitas vezes faz coisas que a gente não quer fazer. Aqui nós temos o evento máximo, aqui nós temos o evento mais brutal, o tabu. Acredito que o pior dos crimes, o pior dos pecados, a pior das transgressões é o que a Medeia faz. Mas aí, voltando à questão da obra em si, por que ela foi transgressora, e muito transgressora na época? Porque a Medeia é perdoada. Os deuses a perdoam e ela tem um final feliz. Ela tem um final feliz. E é um final que eu diria incômodo. É um final que incomoda a gente. Ela é resgatada pelos deuses ao final da obra,
vai ter uma vida feliz e vai deixar com o Jazão todo o sofrimento, né, toda a dor, a agonia de passar por essa vingança terrível. Então isso aqui é transgressor, foi transgressor na época. E outra coisa é o seguinte, a grande personagem da história é uma mulher. Então isso também era bastante novidade para a época. Depois a gente vai ter outras personagens assim, mas isso aqui foi muita novidade. Uma mulher astuta, capaz, competente e que, infelizmente, acaba por cometer o mais brutal dos crimes por vingança, por ter sido abandonada pelo seu amado, vamos dizer assim. Bem, a obra é isso. Não é spoiler, porque é uma obra de 2.500 anos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.